queira, ao mesmo tempo, pega nas suas ferramentas proféticas, pega nos seus recursos, também ora. Nada do que pode ser feito agora pode ser feito sem oração. Tudo tem que ser com muita oração, intercessão. Oração no sentido de relacionamento com Deus e intercessão no sentido de estar entre necessitados e Deus, mobilizando essa reconciliação. Então, outra coisa, do profético, gosta de estar sozinho, não é? E nós precisamos entender esse ponto e também entender que agora nós precisamos uns dos outros e de uma operação unida. Não há êxito sozinho. Estão comigo? Tem alguém aqui? Não há êxito sozinho. Nós precisamos de um link, nós precisamos de unidade, nós precisamos de intencionalidade e de conexão. Líderes de conexão estão sendo levantados. Eu profetizo aqui nessa sala que líderes de conexão vão crescer entre os ministérios aqui, para que a revelação do governo de Deus nessa cidade continue intensamente e fortemente. Amém? Pessoas que não operam denominacionalmente, apesar de estarem numa comunidade específica, mas têm uma visão do reino e são pessoas de conexões. Então eu oro que esses sejam levantados. Amém? Oramos e decretamos: se levantem. Falem juntos: se levantem. Pessoas de conexão. Se levantem. Pessoas de conexão. Porque às vezes tem líderes que todos respeitam, mas eles não são de conexão, não é? Mas existem as pessoas de conexão. Isso é muito importante, muito importante. Então, essa paixão pela restauração, pelo poder restaurador de Deus, que é característica do povo profético, essa coisa de estar sozinho, necessitar estar sozinho, apreciar os momentos a sós. Jesus ficava muito sozinho para orar, Jesus ficava muito sozinho para refletir e conversar com o Pai a respeito disso, né? Mas também para distinguir seus papéis, né? Suas ações, né? Muitas vezes ele ia agir como profeta, ele ia entrar como um exortador. Então o exortador, por exemplo, ele gosta de tempo a sós. O profeta também necessita de tempo a sós. São características que você possui e que às vezes você não sabe por que é assim, mas é exatamente porque você está nessa fileira profética que você não se dá bem conta sobre isso. Quando eu falei que os pastores não 7 vezes, mas existem pastores profetas, existem profetas e pastores. Esse mix de dons que o Espírito Santo faz é claramente, distinguido, né? Mas tem que haver essa prática, tem que haver esse exercício. Se há um exercício, então, se há o desenvolvimento dos dons, o reconhecimento dos dons, o desenvolvimento dos dons, tudo isso vai ficando bem mais fácil. Então, é necessário que a igreja também esteja aberta para isso. Durante muitos anos nós vivemos a tragédia de reconhecer só o dom pastoral, e agora nós estamos numa transição da igreja pastoral para a igreja apostólica, né? Essa transição é muito importante entender. Então a igreja precisa ser tocada pelos 5 ministérios, ela necessita dos 5 ministérios, mas ela tem que ter Cristo como seu fundamento. Ela precisa de Cristo como seu fundamento, Cristo como seu apóstolo. Ela necessita de um apostólico que leve para Cristo. Ela necessita muito disso agora. E o apóstolo leva muito para Cristo, apresenta muito Cristo, reflete muito Cristo, conduz muito para Cristo e para a paternidade de Deus, porque é o que o Senhor faz. Então, uma igreja, um povo profético, vocês como uma região como essa que está avançando,
desse povo profético, Deus pode usar tremendamente, e Ele quer usar tremendamente, e é preciso entender suas características, entender seu chamado, entender seu ministério, e ser realmente essa pessoa com essas características, desenvolver essas características. Outra coisa que se faz é que toma iniciativa, ele aprecia coisas novas. Os profetas nós gostam das coisas, né? Cuidado com eles mesmo. Eu sou desse jeito, né? Eu tenho as minhas lutas com a equipe, né? Porque as coisas não demoram muito e logo já está mudando. Então, todo mundo pergunta, já mudou, mas por que mudou? Como é que é esse negócio, né? A maioria das pessoas não gosta de mudanças, mas eu quero lhe dizer que você está se movendo com o Senhor agora, e se você se rende ao que Deus quer com você, vai vir muitas mudanças. Amém? Você vai trabalhar com muitas mudanças, mas ao mesmo tempo tem que dizer e entender, por causa dessa, uma das causas dessa mudança é que as coisas vão piorar. As coisas do mundo estão piorando, elas não vão melhorar. As coisas do mundo estão cada vez pior, profeticamente vocês sabem disso. Mas vai ter sempre sobre o povo de Deus uma proteção, uma guarda especial. E você precisa entender essas duas coisas que pioram no mundo, mas sobre você há uma aliança, sobre ti aparece o Senhor, a sua luz, amém? Há uma aliança do Senhor sobre nós, amém? E nós temos que mergulhar em pegar esses recursos da luz e então usar os inferninhos que Deus nos coloca. Não houve amém, os irmãos? Então, as estruturas que estão em família, da educação, da mídia, elas precisam da luz, elas precisam do povo profético, elas precisam desses que trazem a restauração, que vão assumir lugares de restauração. A forma, esse funcionamento vai acontecer agora, será totalmente diferente de como nós operamos como igreja no passado. Então essa é uma mudança de transição. Por que precisamos dos 5 ministérios? Porque precisamos de todas essas ênfases que o Senhor criou originalmente em Efésios 4 para o funcionamento do corpo. Se reconhecemos que o que Deus fez é realmente o original, o que é aplicável, e voltamos para Ele, então nós aceitamos a sabedoria dEle, aceitamos a estratégia dEle, aceitamos o plano dEle, então nós vamos avançar. Mais uma vez, o Senhor desceu. Obrigado, eu sei que você está no esforço. Fique tranquilo comigo, viu? Eu estou. Deus pode ficar uma estação todinha em silêncio com os profetas. Eles ficam malucos, né? Mas Deus pode ficar em silêncio. Se vocês conhecem a palavra bíblica, se você conhece a verdade, a profecia, se você conhece como Deus tem falado, desde os pais aos profetas, e ultimamente em Jesus, Ele vai ficar em silêncio algumas vezes. E Ele vai então desatar e começar a falar. Mas quando Deus faz isso, Ele está exatamente chamando o seu filho, o ministro, para estar numa posição para ouvir, né? E aí, quando Deus está em silêncio, a gente está cavando para ter uma raiz mais profunda, né? Você já viu quando a terra seca, vocês conhecem a terra seca, né? E como, né? A terra vai secando, então a raiz vai se alongando até achar água. Todas as vezes que Deus fica em silêncio, Ele está alongando suas raízes para as águas realmente você ter raízes longas até as águas possam suprir tudo que você necessita. Então, não fique em crise se nesse último tempo Deus ficou em silêncio, porque Ele está voltando a falar e liberando sua voz a respeito dos seus propósitos. Dentro disso, Ele vai te mostrar a área de você atuar. E você vai trocar de marcha, como quem dirige, rapidamente, também
focar em outras direções. Focar em outras direções. A velocidade, quando você, tem hora que você reduz a marcha, tem hora que você aumenta a marcha, tem hora que você vira para outra direção. Então, é importante você ter essa flexibilidade e também estar aberto para essas mudanças de velocidade. Algumas coisas simplesmente você sai de um lugar, de uma reunião, do lugar secreto, e você vê que a direção mudou e a velocidade já começou para mais de 80, né? Você já cai em alta velocidade. Meu Deus, tudo estava parado e de repente agora eu já estou a mais de 80 por hora nesse assunto. Por quê? Exatamente por isso, porque Deus sabe que você é alguém que estava esperando o que Ele queria e precisa agora aceitar a direção dEle e aceitar a velocidade que Ele quer, porque Ele tem pressa. Dá um toque na pessoa ao seu lado. Receba a nova direção e a nova velocidade que o Senhor tem, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Deus pode levar você a mudar de faixa sem sinalização. Meu Deus do céu. E aí, de repente, você está noutra faixa, fazendo uma outra coisa, e aí ninguém avisou. Eu não sabia que você estava nisso. Eu não sabia que agora é isso. Mudou tudo. Deus levou você a mudar de faixa. Entendeu? E é preciso entender quando essas mudanças chegam, exatamente porque muda a direção, muda então aquilo que Ele está apontando como propósito nessa hora, nessa estação, naquilo que Ele planejou para você fazer. Mas se você continua necessitando de meta, né? Essa é uma forte característica do profeta. Ele precisa de meta, ele precisa de objetivos. Para onde você está indo? E essa é a pergunta agora: para onde você está indo? Como é que Deus quer que você opere agora? Qual a velocidade que Ele quer que você opere agora? E qual o seu alvo? Amém? Então, esse povo profético que está aqui, alguns talvez sejam da educação, alguns talvez sejam com o Ministério de Família, Ministério de Jovens, Ministério com Crianças, alguns estão em mestrados, estão em doutorados a esse respeito, e estão perguntando: o que o Senhor quer com isso? Então entenda, tudo o que é parte do plano dele, que está sobre a tua vida, é um momento de você ouvir com clareza, então se posicionar. E posicionando, quando você se posiciona corretamente, isso pode mudar a tua velocidade rapidamente, mudar a direção e dar um foco específico a você. Eu profetizo clareza e revelação do Senhor sobre a tua vida a esse respeito. Profetas também, outra característica, eles não conhecem o medo, a não ser que ele esteja muito ferido. Todo profeta muito ferido coloca cartaz dentro da caverna, aquelas bandeirinhas dentro da caverna, mas fica ali naquele mundo, viu um mundo, só quando está ferido. O profeta tem medo, é porque ele está ferido, é porque ele está na caverna, ele precisa sair da caverna. Se há alguém aqui na caverna, hoje o Senhor está de fora da caverna dizendo para você: ó, saia, porque chegou a unção de Jeú. Chegou a unção de Jeú. Você sabe o que é isso? Se você conhece profecia, você sabe. Você sabe que a primeira etapa do confronto com Jezabel foi quem? Profeta? Elias. E aí, em seguida, ele tem que ir para trabalhar esse sujeito, que é o rei, e que tem uma porção na estratégia. E chegou o tempo de empurrar. Sabe o que é empurrar? Lá dos lugares altos de governo, empurrar Jezabel para ela ser atropelada pelos carros. Aleluia. Amém. Vocês entenderam isso? Tem certeza que vocês estão ouvindo e entendendo? Chegou o tempo de tirar ela dos lugares altos, dos lugares de influência, da educação, da família, da saúde, do governo. Ela precisa
que entende que tem que ir para a educação, porque tem que derrubar o poder manipulador que está lá dentro. Mas vai ser derrubado com uma habilidade que foi dada a ti, um conhecimento, um discernimento, uma habilitação na palavra, na verdade, para vencer os argumentos falsos das trevas e construir uma nova sociedade segundo o novo homem com a influência do reino. Não é a igreja na política, é a influência do reino de Deus através de santos filhos de Deus. Em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida necessitam de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus e que sejam proféticos, que estejam vendo o que o Senhor quer fazer agora e como Ele quer tocar as coisas. Ele quer tocar essas áreas, Ele quer mover nessas áreas, Ele quer trazer o governo dele nessas áreas. Por anos nós profetizamos: vem o teu reino, vem o teu reino. A gente canta, a gente chora, mas agora chegou a hora e você tem que colocar seu diploma diante dele e dizer: está aqui o diploma. Se você quiser usar, está aqui o diploma. A pós-graduação, coloca diante dele e diz: como é que você quer que eu use? Ao invés de se colocar como aquele que só vê o púlpito, eu quero pregar, eu quero lugar. Não, você tem que saber o que Deus colocou em você, e eu chamo para fora o que Deus colocou em você, para que você seja esse ministro aonde Ele chamou você para ser. Aleluia! Aí os olhos dos ímpios vão se abrir, porque ele vai ver uma lâmpada acesa brilhando a luz da vida que veio através de Cristo. Só que é professora, é diretora, só que é supervisor, só que é alguém que administra os médicos, é um médico, é um advogado, é alguém que está inserido no meio de influência, no lugar de governo. Está lá, está dizendo assim: olha, essa manipulação vai cair. Falta derrubar isso aqui, né? Essa manipulação vai cair, vai cair, vai cair. Mas vai cair e vai ter um plano novo, revelado pelo Espírito, dado uma sabedoria para implantar naquela área de família, naquela área de educação, naquela área de justiça. Tem algo novo, tem algo que olhos não viram, que ouvidos não viram, que jamais penetrou em coração humano, mas que numa noite de oração e clamor pode vir um plano todinho para o outro dia ser apresentado na reunião. Você crê nisso? Esse é o povo profético que vai derrubar o espírito de controle e manipulação de todas as áreas da vida. Uma outra característica do profeta é que ele é comprometido com a verdade. Ele se compromete, ele quer justiça. Ele é misericordioso na hora que tem que ser, mas ele quer justiça, ele vai até o fim. Nós vamos tocar isso aqui, né? Eu acompanho hoje homens e mulheres no judiciário, no legislativo, no executivo, em todas as áreas, várias áreas aliás, e a maioria deles estão debaixo de ameaça, juízes debaixo de ameaça, professores debaixo de ameaça, né? Estão debaixo de muita intimidação, mas não param. Por quê? Porque eles amam a verdade, eles são um povo profético. Deus está forjando o Brasil nesse sentido. Então não fica falando mal do inimigo não, porque Deus pegou esse inimigo para treinar você. Deus pegou esse inimigo para treinar você. Sem esse treinamento você ia ficar lá encolhido, parado, olhando vítima da vida. Coitadinho de mim, o crente é perseguido. Não, Deus não enviou o anticristo, Deus enviou a sua noiva para ser governo. O anticristo vai estar lá quando essa noiva chegar e encontrar, vai dizer: sai daqui, porque eu sou aquela que carrega o que detém o falso, o cavaleiro branco, o cavalo branco. Você não pode, não é tua hora ainda. Essa é a hora do homem que está sentado como cavalo, no seu cavalo branco, que vai voltar no cavalo branco, o príncipe, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir.
Sua fé é baseada nos princípios da palavra de Deus. O profeta é assim. Amém. Isso. Princípios, gente, princípios, conhecer princípio. Baseado na fidelidade da palavra de Deus, fidelidade dos argumentos da profecia de Deus, daquilo que Deus está dizendo desde os pais, pelos profetas e através de Jesus. O que ele vem dizendo precisa ser entendido, discernido e utilizado. Então, o povo profético é esse povo que é baseado na palavra de Deus. Outra característica, ele tem habilidade de administração. Ele tem habilidade de administração. Você tem habilidade para administrar, amém? Habilidade para administrar. Você é organizado, quer colocar as coisas no lugar. É muito confuso quando alguém é da fileira profética e não quer colocar as coisas no lugar, né? É bagunçado. Tem alguma coisa errada, tem que botar mais a mão na cabeça dele, né? E pôr mais as mãos para completar o download do céu, porque o profético gosta de colocar as coisas no lugar, de organizar, de dizer, isso ali tem que estar ali, aquilo ali tem que estar aqui naquele lugar. E é exatamente por isso que Deus está chamando você como intercessor profético. Deus está chamando você como alguém que vai na unção, exatamente nessa unção de governo que derruba o espírito matriarcal, que derruba o espírito de orfandade, que derruba esse espírito que está ferindo a terra há muito tempo. Vocês sabem quem é a padroeira daqui, e vocês sabem que esse espírito matriarcal tem sido hoje o útero que impede o avanço do profético. O profético tem sido um profético muito órfão, difícil de reconhecer pais, uma dificuldade para se relacionar com os pais. Por quê? Porque a estrutura espiritual dominante durante muitos anos foi uma estrutura que chamou para debaixo da saia do matriarcalismo. E o que aconteceu? Esses filhos são filhos que não sabem reconhecer a paternidade e se relacionar com ele. Por outro lado, a paternidade tem sido historicamente machista, egoísta, deixando o lugar de honra e fazendo o que? Filhos quebrados, olha, o problema do Nordeste em geral são filhos feridos com seus pais e pais feridos com seus filhos. Essa ferida que existe, Malaquias 4 fala, fere a terra, traz maldição sobre a terra. E um trabalho enorme que o povo profético tem agora é o trabalho de liberar a restauração do coração dos pais com o coração dos filhos. O que você tem no Padre Cícero, o que você tem no Frei Damião, são líderes apostólicos, mas são líderes violentos, são pais que foram violentos, que defenderam questões e assuntos e liberaram violência. A violência foi para dentro de casa, a violência está em casa, a fome, a idolatria, a ignorância da verdade trouxeram violência, a falta de emprego, a injustiça, a escravidão, alimentaram todo esse sistema. Filhos e pais estão quebrados, mas o remédio de Deus é a paternidade dele. O povo profético vai trabalhar o coração dos pais, se reconciliando com o coração dos filhos. Igrejas, eu profetizo sobre vocês um forte movimento de encontro de homens, homens que recebem de volta o seu sacerdócio, esse sacerdócio que faz o trabalho de adoção, voltando outra vez, recolhendo, amando esses filhos, liberando esses filhos. A maior arma de destruição que existe aqui é a falta do amor paterno. Porém, Deus deu isso a esse povo profético. Essa igreja do Nordeste é uma igreja de unção, de paternidade em amor, no amor de Deus. O amor paterno de Deus precisa ser comunicado a esse povo. A família é possível, a família nordestina é possível. Ela
vai viver a profundidade dessa restauração. Mas é preciso que um povo profético continue, porque eu sei que muitos de vocês já atuam nisso, estando diante dessa desolação e dizendo: restauração, 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 restauração. Amém, irmão? Restauração, restauração. Então, entenda. Por que você é do jeito que você é? Por que você tem essas características proféticas? Porque o Senhor colocou essa desolação, ou as desolações que existem na terra onde você vive, para que você seja esse instrumento de restauração e reconciliação. Então, hoje eu estou aqui como um pai espiritual, declarando sobre vocês: vocês não estão sozinhos nisso. O Senhor está liderando um exército de paternidade. Vocês são pais, vocês são mães, vocês que vão carregar a paternidade de Deus e levando às comunidades, levando aos projetos, levando aos lugares mais distantes, como a solução do Evangelho é exatamente essas verdades de reconciliação do homem com Deus, do filho com o pai, do criador com a criatura com o criador. É exatamente isso agora. Então, nosso foco é isso. Esse é o remédio. O maior problema que temos no território chama-se orfandade. Mas o maior remédio está aqui, que é o remédio do amor paterno de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele já providenciou esse remédio. Os profetas são árduos trabalhadores, são exigentes com eles mesmos. Os profetas, eles estão recebendo de Deus mais graça. Há uma migração do profético agora, de um profético legalista, que mais mata do que restaura, para esse profético que é restaurador. Amém? O velho profético trouxe grandes problemas, muitas dificuldades, muita dificuldade. Ele via os pecadores e queria logo liberar que descesse fogo do céu, né? Acaba com todo mundo e tudo vai ficar bem em Deus. Esse era o velho profeta, e era firmado só no o eis que eu te digo, porém o que era dito não era primeiro encarnado, então não tinha a força da encarnação para a profecia, para o exercício profético. E esse entendimento de como é o profético em Cristo é o nosso grande desafio. Jesus é profeta, Jesus é exortador, Jesus é aquele que dá direção, Jesus é aquele que na exortação mostra misericórdia, e é aquele que sabe guiar um povo para fora dos cativeiros. Ele sabe conduzi-los para fora do cativeiro. E a Escritura nos mostra que assim, no começo, Israel foi tirado do cativeiro do Egito através de um profeta, e várias vezes na Escritura isso é dito, que Deus estabelece profetas para guiar um povo para fora dos cativeiros. Eles são homens e mulheres de libertação, são homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor para trabalhar exatamente isso. E hoje nós necessitamos muito daquilo que Deus deu a você. A nação brasileira necessita muito daquilo que você recebeu do Senhor e aquilo que você vai receber a partir de agora, porque você vai mergulhar de uma nova maneira no entendimento da graça de Deus em exercer o ministério profético. Aleluia! Então, pare de criticar e se posicione para sentar diante do problema e aplicar os princípios para uma solução eficaz. Pegue a situação que é sua, naquilo que Deus lhe chamou para fazer, coloque isso, fique diante disso e procure a solução eficaz através dos princípios de Deus. Una-se aos grupos que estão fazendo isso. Há grupos que estão trabalhando isso já.
Você não precisa criar uma nova iniciativa, mas identifique iniciativas que já estão funcionando e junte-se a essas iniciativas para servir. Por exemplo, e eu quero citar agora a questão da família, né? Nós precisamos levar a sério, preparar os nossos filhos para serem agentes de transformação, preparar os nossos filhos para serem seguros, amados, inabaláveis. Amém? Para isso acontecer, nós necessitamos muito, mas muito mesmo, que haja uma mudança. Por quê? Nós estamos saindo de um momento, ou estamos ainda nesse momento, de um confronto com o marxismo cultural. Por exemplo, pelas leis que são abordadas na escola, que são abordadas hoje nos ambientes de leis, né? E lembrando que somos igreja, como igreja, uma comunidade sem uma missão é um câncer. Uma comunidade sem uma missão é um câncer. O câncer representa o quê? Crescimento sem propósito. O câncer cresce, é um crescimento sem propósito para a morte. Toda comunidade precisa de propósito. E agora, eu quero sugerir algo para vocês que nós estamos fazendo em várias capitais. Advogados, professores, assistentes sociais precisam se unir para trabalhar para a restauração da educação, a restauração da família, os direitos dos pais com seus filhos, de educar seus filhos. É algo que nós temos que conversar na igreja, é algo que nós temos que conversar nas famílias, as famílias retomando o lugar de diálogo sobre valores, famílias retomando o lugar de diálogo sobre os valores, ministros que trabalham com casais, ministros que trabalham com crianças, se posicionando para conversar sobre os valores judaico-cristãos e rejeitar, discernir, arrancar todas as ideologias que estão sendo empurradas garganta abaixo de nossas crianças. Amém? Nós precisamos de uma força-tarefa dentro disso agora. Há várias iniciativas, estamos mobilizando junto com procuradores, estamos mobilizando junto com pessoas do judiciário, da educação, assistentes sociais, advogados, se reúnem para atuar. Lá no Distrito Federal agora, o deputado distrital lutou para que vários critérios que haviam de não participação de alguém para ser eleito membro do Conselho Tutelar, então houvesse uma flexibilidade para que a igreja hoje pudesse ser participante desse processo. Então, a igreja precisa ocupar esses lugares e trazer a influência dos valores, dos princípios judaico-cristãos, incentivando as famílias, os pais a retomarem o seu governo familiar. Amém? Esse é um trabalho duro que nós temos pela frente, mas o povo profético está sendo convocado pelo Espírito de Deus para abraçar isso, ocupando esses lugares com muita oração, a igreja orando, identificando os professores, identificando os advogados, os assistentes sociais que estão atuando nisso, orando, enviando eles para isso e cobrindo com oração, porque eles estão enfrentando uma oposição dura, que também profeticamente nós sabemos que viria. Porque os dias são maus e essas coisas iriam piorar mesmo. Então nós temos que nos posicionar para que o resplandecer da verdade de Deus esteja em nós através de um estilo de vida com princípios e valores que possam servir de testemunho a essa geração. Não é que nós queremos que o Brasil todo seja crente, não é que nós queiramos que isso aconteça, porque nós sabemos biblicamente que isso não vai acontecer, mas que todos recebam o testemunho da verdade. Todos recebam o testemunho da verdade. Então, Deus está nos tirando desse lugar de frieza,
de mãos amarradas, de incapacidade de atuação, e Ele está nos chamando para uma nova posição. E eu queria convidar você para refletir sobre isso. Eu quero dizer a você que você precisa sair desse lugar pelas nossas crianças, agora mesmo. Hoje mesmo, em uma das praias de Recife, uma menina foi assassinada. Eu vi há pouco, uma menina foi assassinada, exata, paulista, né? Essa perda do valor da vida. Por que perdemos o valor da vida? Por que a vida não é mais importante? Por que nós não defendemos a vida? Porque às vezes ao nosso redor as mortes estão acontecendo e nós não lutamos mais pela vida. Nós estamos aceitando o domínio da cultura da morte. Então nós temos que acordar. Dá um toque na pessoa ao seu lado. Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de despertar. Nós temos muita acomodação. Nós estamos com as mãos sujas de sangue. Gente, nós estamos com a mão suja de sangue, porque nós estamos vendo coisas erradas acontecerem e nós não estamos reagindo de maneira alguma. Nós precisamos sair desse lugar de acomodação e tomar uma posição de manifestar a verdade. Se alguém não quer, se a comunidade não quer, é uma escolha que eles vão fazer, mas nós podemos dizer: olha, essa é a verdade que creio, eu vejo o poder da vida está aqui dentro de mim e me transformou, e você também pode ter. Eles precisam ouvir esse testemunho. Então, a guerra cultural é uma oportunidade para testemunho. Eu vou repetir. A guerra cultural é uma oportunidade para resplandecer a luz. Amém? Agora entenda uma coisa e receba isso com discernimento. Na verdade, lá você não vai usar a Bíblia, você vai usar as leis, porque várias leis boas, feitas com a influência da mentalidade da verdade, estão no nosso jogo de regras, no nosso conjunto de regras, e nós não usamos. Em alguns lugares, a verdade está dentro das leis e tem que ser usada as leis para implantar isso, para trazer isso. O povo não conhece isso. Mas você que é mais informado, recebeu da parte do Senhor essa posição, recebeu esse curso que você tem, recebeu esse acesso que você tem, o concurso que você fez, a graduação que você teve, é exatamente para esse acesso. Então você vai e assume isso, e os pastores vão orar por você, os ministros, os apóstolos vão orar por você, te enviar, e você vai compartilhar as guerras que estão acontecendo e vão cobrir. Porque daqui para frente a guerra cultural não vai diminuir, ela só vai aumentar. Como o Dr. Dom falou ontem, você vai ver a democracia participativa, como eles dizem, só vai crescer no mundo. As multidões nas ruas vão só crescer. Por quê? Lá, você sabe, a profecia diz de Daniel que os pés de barro são misturados com ferro. Ferro é totalitarismo e opressão, e barro é democracia. Esses dois tipos de governo vão até o fim, e nós estamos no tempo do fim, e nós temos que lutar para que os princípios de Deus protejam cidades, protejam pessoas. Vai chegar o tempo em que cidades vão ser invadidas, se não tiver gente posicionada, para a grande matança, como os filmes já falam, vocês sabem disso. Isso não é uma orquestração, isso não é, como se diz, aquele pensamento de uma grande trama planejada. Não, isso está escrito que esses últimos dias, homens sem alma, cheios de violência, Paulo fala a Timóteo, sem afeto, eles seriam assim, isso cresceria. Então, nós não temos que nos intimidar, amém? Nós não temos que nos intimidar, amém? Mas nós precisamos nos posicionar agora em oração, em adoração, usando os mecanismos que tem, a hora de usar as leis e a hora de usar a palavra de Deus, a hora de usar a verdade de Deus. Mas aí, lidando com uma cultura que é cultura de morte, as primeiras armas são as leis, e você vai batalhar ali, porque você ainda pode fazer muita coisa com as leis, mas vai chegar o tempo em que essas forças vão avançar
e a igreja, eu creio, não vai mais estar aqui nesse tempo, e haverá então coisas piores acontecendo. Mas agora, diga comigo, mas agora eu saio da posição de ignorância, de passividade, e assumo o meu lugar de participação, trazendo o reino do céu, sua cidadania, junto para a cidadania das nações, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Você pode. É urgente voltar a família para o debate dos valores judaico-cristãos, os pais cuidando com os vínculos da família, cuidando com os filhos, a igreja estimulando, igreja, pastores, líderes, não enche a igreja de atividade. Famílias precisam ter tempo juntos, filhos, atenção dos filhos. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto aqui, mas Belial, que 2 Coríntios capítulo 6 fala sobre isso, se não me engano, fala exatamente a respeito disso. Se vocês se separarem, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Belial é o príncipe que pega filhos que o pai não cuida. Filhos que estão largados. Há uma destruição de muitos filhos. Quantas vezes o filho viu o pai bêbado? Quando ele viu o pai bêbado, ele estava no encontro maligno, carnal, mundano e maligno. E Deus quer que o seu povo reaja agora. Vamos orar com as famílias, vamos orar pelos casamentos, vamos lutar pelos casamentos. Mas isso não é uma coisa de brincadeira. Agora é toda a nossa força, é guerra mesmo, guerra pelo casamento, guerra pela família, guerra pelos filhos. Não deixe os filhos sozinhos, não entregue os seus filhos, não abandone os seus filhos, não abandone a próxima geração. Veja os vulneráveis que estão perto de você, todas essas vidas que Deus realmente criou e planejou. Há muita gente que foi irresponsável, homens e mulheres que foram responsáveis com a vida, e eles geraram vida sem responsabilidade, fora do ambiente de responsabilidade. Mas agora você pode trabalhar trazendo consciência e responsabilidade aos jovens, investindo nos jovens na igreja, investindo nos pais, famílias que fazem adoção e que vão atrás dessa geração que está quebrada, para que ela não seja utilizada pelo inimigo de Deus. É hora de pegar essa guerra, é hora de assumir isso muito intensamente, com muito jejum, com muita oração, não abrir mão dessas vidas, desses jovens. É muito doloroso ver uma geração ser trucidada na nossa frente sem que a gente faça alguma coisa. E hoje eu estou aqui como ministro de Deus, como atalaia de nações, e dizendo: o Senhor chamou você para responder aos céus agora. Agora! Há uma resposta que você precisa dar com o seu estilo de vida profético, que assume a fileira que Deus te deu. Você não vai fazer tudo que tem na tua frente. Faça o que Deus te mandou fazer, e faça bem, e tenha olhos para os vulneráveis, tenha uma visão aberta para ver esses que estão em necessidade. As escolas públicas, o papel de educar é da família. O papel de educar é da família, é dos pais. É dos pais. É preciso ensinar o beabá novamente de o que é uma família, os princípios novamente, repassar tudo isso na igreja. A igreja lutar para manter o casamento, não para destruir os casamentos. Deus não nos chamou para operar com a destruição. Deus nos chamou para trabalhar com a reconciliação e a restauração. Vamos para cima disso, amém, irmão? Se há uma brecha na nossa cabeça, admitindo, em algumas situações, essa brecha, quebrando os teus absolutos, levando você para o relativismo, é exatamente o alvo do seu inimigo agora. Ele quer levar você a essa posição de relativismo total, abrir mão de todos os absolutos. Mas Deus está falando com você sobre voltar a esses fundamentos. Uma educação sobre a ótica cristã,
uma educação, os cristãos com uma proposta para essa área. As escolas públicas precisam de pessoas que cooperam. Muitas vezes pais, se você é um pai ou uma mãe, uma pessoa até que já criou os filhos, já está vendo os netos avançando e tem força e habilidade, se apresente para ajudar nas gestões de escolas públicas, se apresente para ajudar na restauração do espaço físico, da ajuda para os professores. Existem professores hoje que estão em crise tão profunda que alguns sentam na área de recursos humanos e eles não precisam de nada, eles só querem que você escute eles e eles vão falar um monte de coisa, chorar e dizer muito obrigado, estou descarregado, deixa eu ir para casa. Eu quero chamar você, professor, assistente social, advogado. Você pode ser esse restaurador do fundamento da educação, na verdade, na nossa nação agora. Você pode, ao invés de escolher algo que dá dinheiro, escolher aquilo que o Senhor escolheu para você, as ferramentas vocacionais que Ele te deu. Coloca isso à disposição dele, que Ele vai te mostrar como Ele vai te sustentar. Você crê nisso? Se apresente para o seu pastor, se apresente para o seu apóstolo, se apresente para a sua liderança. Procure se envolver com equipes que estão atuando, porque é uma guerra cultural e nós temos que ter um discipulado na cultura para trazer essa mudança no meio da sociedade agora. É isso que é ser profético, é isso que é ser um povo profético, que aceita lidar com o caos da educação, com o caos da família, e tem uma perspectiva de solução e vitória, e tem uma perspectiva de glória de Deus, de transformação. E nós vamos oferecer palmas ao Senhor por muitos exemplos de mudança e transformação que nós já temos aqui, que nós já temos nas igrejas. Aplauda bem forte o Senhor. O ambiente escolar agora e o ambiente familiar estão cheios de ideias que precisam agora de haver um diálogo firmado em valores. E nós não temos que nos intimidar, nós não temos que acatar o ódio, amém? Discirna a cultura do ódio e não entre nas armadilhas do ódio, e aprenda a lidar com as mídias sociais sem lançar bombas nas discussões de WhatsApp, sem lançar verdadeiras granadas em situações que estão abertas. Este é o momento dos pacificadores, dos reconciliadores. Esse é o momento de um povo que aponta para princípios e valores. Então a linguagem, o antídoto é verdade, honestidade, sinceridade, valores, princípios e valores. Eles precisam ser conhecidos, entendidos e compartilhados, conversados à mesa, conversados no caminho, conversados na hora de dormir, conversados novamente. Esse lugar já foi da família no passado, mas todo o processo que passamos nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, nós tivemos um discipulado na cultura. Nós não percebemos o que aconteceu, mas você vai para os livros, você identifica a escola de Frankfurt e todo o pensamento que eles tinham de destruição da cultura judaico-cristã. Isso está provado, os que estudam sabem disso. Esses pensadores estão atuando em cima de uma direção deles. Mas o Senhor é poderoso e mais poderoso, todo-poderoso, e Ele está revertendo esse quadro agora através de um povo que conhece o seu Deus e se torna forte e ativo. Amém, irmão? O foco no antídoto, a educação, a mídia e as artes. Nós precisamos trabalhar nessas áreas agora, com a perspectiva de restauração. Nós precisamos de um levantamento de realidade. Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Vocês poderiam fazer um trabalho de levantamento nessa região sobre como é que está essa situação da educação, como é que está essa situação da família, não é?
fazer o levantamento, como as escolas confessionais, as escolas cristãs estão tratando o tema, ou os temas na guerra cultural. Qual a posição das escolas confessionais? Qual a posição das escolas públicas? A maioria já está conhecido, né? A gente já sabe. Porém, como nós podemos intervir nisso? Eu não estou falando de uma ação que pretende tornar todo mundo crente, não. Eu estou falando de uma ação onde eu e você, nós refletimos o que cremos através de um posicionamento claro do que cremos em tudo que fazemos, inclusive na área de educação e família. E isso, muitas vezes, nós não vimos como reino de Deus, mas isso é reino de Deus, isso é governo de Deus. E a igreja tem isso, a igreja tem uma influência de restauração de família, a igreja tem uma influência de personalidades de crianças, de jovens, de adolescentes. Nós temos histórico, nós temos testemunhos, o ambiente nosso é cheio de testemunhos de jovens que foram tirados das drogas, de famílias quebradas que chegaram e foram restauradas. Nós temos autoridade para falar no assunto. E precisamos sair dessa passividade e aprender a linguagem e levar essa cultura dos princípios de Deus para a vida de todos os homens, para lidar com todos os homens, dizendo que nós conhecemos algo libertador. A verdade é libertadora, ela me libertou. Eu tenho aqui 15 que foram libertados. Se você quiser, diretor, ouvir o testemunho desses 15, eu posso falar com você, eu posso ajudar você, eu posso trazer aqui quais são os seus... Uma das estratégias que usamos: chega numa escola e pergunta quais são os seus 10 piores na sala, e aí nos dê com eles 15 minutos, e nós vamos orar por eles, interceder por eles, e nós vamos declarar sobre eles uma mudança. Outra estratégia: pergunte ao diretor quais são os 10 principais problemas e leve para a igreja orar. Existem várias estratégias que o Espírito Santo quer dar, mas nós precisamos ver esse caos na educação como uma oportunidade para trazer a luz e para colocar os dons e talentos que nós temos para operar dentro disso. Amém, irmão? Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui são poderosos propósitos do plano original de Deus para a educação dos filhos, no contexto do lar. O negócio começa em casa. Então, antes de pegar uma bandeira e lutar contra as ideologias, volte para casa. Volte para casa. Volte para sua casa. Volte para sua casa. Volte para sua casa. Cuide da sua casa. Volte para casa. Volte para casa. Chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de ensinar os limites. Porque você fica malhando as ideologias, mas seus filhos têm limite? Eu amo você, viu? Seus filhos têm limite? Você tem trabalhado limites com eles? Senão você está construindo para o anticristo, cidadãos que vão servir o anticristo. Então, você precisa urgentemente ver se toda a sua vida e o seu discurso são coerentes. Isso é importantíssimo agora. Então, a educação começa em casa. O desenho original, o propósito original de Deus é que a educação dos filhos se inicie no contexto do lar. O inimigo tem se levantado para tirar essa responsabilidade da família. Você sabe desse estado paternalista, esse estado que quer uma geração e que dá o dinheiro, mas quer uma geração para formar do seu jeito, quer uma geração para inculcar seus princípios e valores, para que ele seja forte. Mas nós não cremos nisso, nós não acreditamos que esse é o plano de Deus para nós acreditamos exatamente que a família é esse lugar de formação do filho. Então vamos para cima das famílias, e nós podemos hoje olhar para as famílias e dizer: uma nova estratégia vai se produzir e uma nova organização vai se realizar nas famílias. Amém?
Vamos profetizar sobre as famílias, vamos clamar pelas famílias, vamos trabalhar duro por essa restauração nas famílias, para que a família seja esse lugar de volta da educação. Amém? Uma nova realidade vai se estabelecer. Coloca o seu caderno do lado aí, se reúna mais 3 pessoas e vamos orar pelas famílias agora. Vamos estabelecer um modelo de transformação. Então, nos jovens, invistam em treinamento, invistam em capacitação, porque muitas profissões vão desaparecer e novas profissões vão ser criadas. A tecnologia agora, essa geração é totalmente diferente da nossa geração. A atual geração, ela precisa muito de ajuda, sabe por quê? Eles querem respostas rápidas, eles esperam a gente 1h30. Se a gente não trouxe a solução, eles viram as costas e vão atrás de uma outra solução. Tanto é que muitos deles querem morrer, cometem suicídio porque eles não querem esperar, eles não sabem esperar. É uma geração que foi criada com essa coisa do instantâneo, e ela precisa de paz, ela precisa de gente que possa dar a elas essa referência de experiência. Está disponível, e nós temos que vencer o desafio da tecnologia. O desafio da tecnologia é muito grande, porque nós temos aqui nos nossos smartphones mais tecnologia do que o homem, quando foi para a Lua, tinha naquelas naves que eles foram. Então nós temos muita tecnologia, mas a nossa geração, a minha geração, que vocês é mais nova, né? A nossa geração não lidou com isso. Então eu levo anos para dominar o smartphone. Eles dominam em semanas, e se for semanas, se não for dias, sentando, já sabe tudo, opera tudo rapidamente. Então é uma geração muito distante, há um abismo muito grande, e às vezes não há o que conversar. Então nós precisamos imediatamente sentar e conversar sobre isso e diminuir essa distância. A tecnologia não pode ser um instrumento de separação, mas ela tem que ser um instrumento que vai nos ajudar a manter as gerações próximas. Nós não podemos ter um derramar e uma transformação só com uma geração, só com 2 gerações. Nós somos das 3 gerações caminhando juntas, e nós temos que trabalhar a respeito disso, de comunicação, do pessoal que produz a esse respeito. Então nós precisamos orar para essa área de comunicação e mídia e investir para que eles tenham essa preparação. Nosso papel aí é edificar e informar, incentivar pessoas, não entrar com os zombadores, não entrar com os caluniadores, não entrar com aqueles que fazem dissensões, com os narcisistas, não entrar com aqueles que estão a exaltar o homem, mas exaltar Cristo, sua palavra, sua verdade. Ficar fora de alimentar brigas, conflitos, não lançar, como falei há pouco, as granadas nessas discussões sérias que existem nas redes sociais, mas ser amável, persuadir ao invés de viver um rally, uma competição de ideias, nada disso, mas tratar as pessoas nas mídias sociais como você iria tratá-las pessoalmente. Então isso é muito importante para que haja luz da parte da igreja agora, e ela não fique no meio do ódio cultural. Não leve para casa o ódio cultural. Proteja a sua família das próximas ondas de discussões ideológicas. Proteja a sua família, proteja a igreja, ensine a igreja sobre como lidar com essas grandes discussões. Elas só vão crescer, e nós precisamos desde já firmar os princípios de Deus e firmar a posição para quando essas discussões chegarem, não acontecer como a última eleição, onde famílias inteiras ficaram quebradas, porque nós não nos preparamos para lidar com os veículos de comunicação, com as informações de massa que estão chegando. Então, não dê atenção excessiva para as pessoas cuja única plataforma social
é exatamente irresponsável. Tem muitas pessoas que são muito irresponsáveis nas suas plataformas. Então, não dê atenção a essas pessoas, não distribua isso, não multiplique isso. Veja o que você multiplica. Nós podemos ter uma transformação social muito grande. Há muita gente boa aí fora. Há gente que precisa ser apoiada. Há coisas de família, há coisas de saúde, há coisas de estudo, há coisas de preparação de vida, de valores de vida que pode ser apoiado. Veja isso aí, apoie as pessoas certas e cultive ambientes saudáveis de discussões, mas sempre com responsabilidade, muita responsabilidade. Meus irmãos, nos próximos anos, essa área de comunicação e mídia continuará sendo uma área chave. Nós precisamos de um povo profético aí, nós precisamos de gente habilidosa para colocar a beleza de Deus, para ser ensinada, compartilhada nas mídias sociais e realmente passar um conteúdo que é um antídoto, né? Verdade, honestidade, sinceridade, trabalhado através de vários meios, que hoje essas coisas são ainda muito pouco no meio da mídia social. Quantas pessoas atuam em comunicação e mídia aqui? Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Quem atua? Quem também trabalha com criatividade? Vem aqui rapidamente, vem aqui, os que trabalham nessa área. Amém? Irmãos, do jeito que o ministério pastoral, apostólico, mestral é importante, esse ministério aqui também é importante. Vocês têm um papel importantíssimo, onde Deus colocou vocês e as habilidades que vocês possuem. Todos esses recursos, dons, talentos que vocês possuem, eu oro agora, chamando para fora a plenitude deles para o reino de Deus. Vocês concordam? E vocês são instrumentos não para os sofismas, não para a mentira, não para a ideologia que perverte o homem, mas para a verdade de Deus, para a beleza de Deus. A beleza de Deus, a beleza da vida de Deus, a beleza da criação de Deus. Todas essas coisas, eu oro que Deus abra portas extraordinárias para vocês, inclusive de mestrado, de doutorado, de posições em grandes empresas, se Ele tem para vocês isso, e que vocês sejam rompedores, habilidosos rompedores, e recebam desenhos que os que não conhecem a Deus não podem receber. Amém. Mas existem desenhos que na intimidade nova que vocês têm com o Espírito de Deus, vocês vão receber se buscarem. Aleluia. Coisas ricas e muito preciosas que vão exaltar o nome do Senhor. Você mesmo vai dizer, eu não sei de onde saiu isso. Mas se acostume, porque o Espírito da criação, o poder criativo mora em você. E Deus pensa a seu respeito muito mais do que você pensa. Deus quer, no plano dele, a teu respeito, mais do que você planeja para você mesmo. Então, vá para um lugar alto que Ele preparou, sem vaidade, sem orgulho, com simplicidade, vida simples, com humildade, com dependência de Deus. Muitas coisas poderosas poderão acontecer. Amém? Fiquem em pé, estendam as mãos para cá. Enquanto isso, vocês podem orar por pessoas que vocês conhecem, que são da mídia, que são da comunicação. Nós chamamos aqueles que são de comunicação, os principais veículos de comunicação desta cidade e região, rendam-se a Cristo. Portas que estão fechadas hoje por causa da ideologia, sejam abertas.
Amém. A chave de Davi está sobre nós, amém? Nós abrimos portas para que uma avaliação, uma notícia seja compartilhada como verdadeiramente ela é. Não somente nos jornais, na TV, mas também nos jornais de mídia, nos jornais escritos, nas artes, em nome de Jesus. Toda a área de criatividade, toda a criatividade, todo desenho, essa arte que reflete a beleza de Deus, se levante de modo extraordinário nessa região, porque vocês têm esse dom relativo. Vocês têm esse dom relativo, essa criatividade. E eu oro agora, declarando que o reino de Deus será forte através do que Deus tem com vocês. Amém? Orem agora por eles, orem aí. A oração da igreja está concordando, profetizando. Nós profetizamos um novo avanço. Nós ordenamos que o monte da comunicação social escute a voz do Senhor e seja derribado os sofismas, os enganos, os erros, as mentiras que tornam as almas dos homens cativas. Profetizamos que a montanha da mídia, que antes pervertia o direito e a justiça, que tornava os homens cativos, se rende ao Senhor e um novo exército de homens e mulheres habilitados pelo Senhor, ungidos pelo Espírito Santo, possam se levantar. A iniquidade da montanha da mídia social, a raiz seja cortada em nome de Jesus. Nós hoje declaramos, Pai Celestial, sobre cada pessoa que está aqui envolvida nesse sistema. Nós oramos agora que ela seja livre, que ela seja aquela que carrega a verdade, os carregadores da verdade, os multiplicadores da verdade, que a influência deles pela verdade cresça, o testemunho da luz cresça, em nome de Jesus, cresça. Quebramos os medos, quebramos as limitações e profetizamos uma aceleração. A voz da rebeldia na mídia vai silenciar, a voz da miséria vai silenciar, a voz da rebelião vai silenciar, e a voz da liberdade em Cristo vai ser alta e forte. Aleluia. Profetizamos sonhos proféticos para eles, terão sonhos sobre aquilo que Deus quer, receberão revelações claras, confirmações do que Deus quer, confirmações de portas do Brasil, portas fora do Brasil, portas em Pernambuco, portas fora de Pernambuco, recursos, restituições, liberações, obediência, rendição ao Senhor. Vocês são maiores do que a cultura de Pernambuco, vocês são maiores do que a sua cultura, vocês são da cultura do reino de Deus. Eu oro que a mente de vocês receba a revelação da cultura do reino, vocês sejam ativados para viver a plenitude disso, que possam ir também nos lugares de necessidade, compartilhar isso com a igreja, a mensagem da cruz, a comunicação do necessitado, a comunicação do propósito de Deus, a comunicação da glória de Deus, da redenção para as nações. Aplaudimos o Senhor, bendizemos o Senhor. A Ele seja todo louvor, a Ele seja toda glória, em nome de Jesus, Podem sentar.
numa casa, numa vila, perto de Jerusalém. Ele encontrou duas mulheres. Uma pediu para ele entrar e foi fazer comida. E a outra se sentou aos seus pés. Uma era Marta e a outra era Maria. Uma era ativista e a outra contemplativa. Aquela casa tinha uma noiva de Cristo. Parece que no meio da noiva tem ativistas e aqueles que só querem contemplar. Nós precisamos do equilíbrio. Aleluia! Não há serviço sem contemplação. Não há contemplação sem serviço. A ativista precisava da contemplação. E hoje ele fala para as Martas aqui. Uma coisa só te falta. É necessário. Aumenta a contemplação. Traz a prioridade da contemplação. Coloca de volta a prioridade da contemplação em todo o teu serviço. Sua característica marcante é fé. Muitas feridas nos relacionamentos, feridas demoníacas vieram para quebrar o propósito da tua vida. Porque você se parece muito com José. Tem que ser profeta no meio do Egito, tem que ser como Deus para Faraó. E em casa é o lugar de onde vem feridas. A casa ministerial, a casa dos relacionamentos, dos vínculos, dos irmãos. Mas você tem uma unção sobre o espírito de pobreza. Você tem uma autoridade sobre o espírito de ruína e tragédia. E você recebeu do Senhor a unção dele para vencer todas essas coisas. E hoje eu quero te abençoar, para que você se levante como esse povo profético, na família, na mídia, na educação, e se tornem poderosos, conhecidos da nação, por aquilo que vai brotar aqui, pelas restaurações, as experiências que as escolas aqui vão viver, que a educação vai viver aqui, que a
educação vai viver aqui de restauração, o que a família vai viver aqui de restauração, o que a mídia vai viver aqui de restauração. Essa unção profética está sobre vocês. Eu oro no êxito pleno de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor e agradecer.